Olá, boa noite. Hoje nós estamos aqui para mais um estudo da Palavra de Deus. E hoje o tema que nós vamos falar são os mansos. Mateus 5, versículo 5 diz assim: Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Uma grande promessa de Deus, não é? Mansos normalmente são pessoas que são vistas como pessoas tímidas, pessoas fracas, pessoas que não conseguem se defender sozinhas dos seus problemas, né? Porém, a Bíblia ela traz um outro significado para a palavra manso. Mansidão na Bíblia abrange o seu trato para com Deus e para com as pessoas. A maneira como você age diante das atitudes para com Deus e para com as pessoas. Tem muito a ver com humildade. Uma pessoa mansa, ela é humilde e ela é obediente. E ela aceita sim a vontade de Deus na sua vida. Mesmo que muitas das vezes a resposta de Deus não seja aquela que a pessoa estava imaginando que seria. Romanos 8, 28 diz assim: Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. E essa é a atitude de uma pessoa mansa. Uma pessoa mansa, ela consegue manter o equilíbrio entre os sentimentos, as emoções e as suas reações. Diante de uma dificuldade, de uma pressão, de um problema, de um desafio, de uma humilhação, seja qual for a situação, uma pessoa mansa, ela consegue, em um curto intervalo de tempo, raciocinar e não agir de maneira agressiva, não reagir na mesma proporção da qual ela foi tratada. Não é fácil, é claro, mas é necessário. Uma pessoa, quando ela é mansa, ela fica entre a covardia e a ousadia. Ela não é nenhum desses dois extremos. Ela é corajosa. Entre o extremo de irascível e passivo, ela é uma pessoa equilibrada. Uma pessoa mansa, ela consegue ter suavidade, mas mesmo assim permanecer forte. Firme na sua decisão, porém sem agressividade. Mas como então é um homem manso? Aquele que suporta as injustiças sem reagir com ira e de forma abrupta, mas com devido equilíbrio, estabilidade, tranquilidade, acima de tudo, quanto está em suas mãos o poder para exercer vingança. Então, uma pessoa mansa, ela não se vinga, ela não é vingativa. Assim como o nosso Senhor Jesus. Ele foi o nosso grande exemplo de mansidão, né? E o que ele tinha em suas mãos? Ele tinha todo o poder e toda a autoridade dos céus. Ele era Deus aqui na terra, sendo crucificado. E mesmo assim, ele em nenhum momento, tanto na sua vida, quando foi injuriado, como também na sua crucificação, ele não usou desse poder. Ele agiu com humildade e com mansidão. Então o manso, ele tem o poder para se vingar, mas ele não utiliza desse poder. Ellen White diz assim: Bem-aventurados os mansos, em Mateus 5,5, né? As dificuldades que temos que enfrentar podem ser muito diminuídas por aquela mansidão que se esconde em Cristo. Se possuirmos a humildade de nosso Mestre, sobrepornoemos aos menosprezos, às repulsas, aos aborrecimentos a que estamos diariamente expostos, e estes deixarão de nos lançar sombra sobre o Espírito. Olha que interessante o que ela diz aqui, que os nossos problemas diminuiriam e muito se nós aprendêssemos a ser mansos, e que tudo aquilo que nós enfrentamos de dificuldade não teria poder para nos entristecer, para nos irar, se nós buscássemos a mansidão que há em Cristo Jesus. A mais elevada prova de nobreza no cristão é o domínio de si mesmo. Aquele que, em face de maus tratos ou de crueldade, deixa de manter equilíbrio, espírito calmo e confiante, rouba a Deus de seu direito de nele revelar sua própria perfeição de caráter. Humildade de coração é a força que dá vitória aos seguidores de Cristo. É o penhor de sua ligação com as cortes dos altos. Ou seja, está indesejado de todas as nações na página 301. Ou seja, Deus espera de nós o quê? Que nós possamos, através da nossa vida, do nosso testemunho, demonstrar o caráter de Deus. E através de um equilíbrio, de um domínio próprio, de mansidão, de humildade, de obediência, que é tudo isso que envolve a mansidão,
nós seremos capazes de demonstrar o caráter de Cristo. Quando um líder de um grupo, ele tem que liderar com misericórdia. Quando um pai, ele tem que corrigir e disciplinar os seus filhos, é claro, sim, existe a necessidade de que a disciplina seja feita, mas tem que ser também com misericórdia. Cada caso é um caso, né? Então tem que ser tratado com amor. O homem manso, ele fica irado contra o pecado, mas ele não fica irado contra o pecador. Ele entende que aquilo ali não é necessariamente algo que o leve a ofender a pessoa em si, mas é em oração, em atitude de oração, de humildade, que ele vai conseguir ajudar a pessoa a superar a sua dificuldade. São precisamente os homens com caráter manso que herdarão a nova terra. Essa é uma promessa do próprio Deus, que está cumprindo, começando aqui e agora. Olha que forte! É aqui e agora que deve começar então essa mudança em nossa vida. Se em algum momento nós não conseguimos ser mansos, nós devemos, em atitude de humildade e oração, pedir a Deus que nos dê um espírito manso, um espírito humilde, para que a gente possa daqui em diante, esquece o que já aconteceu para trás, mas daqui em diante, que a gente possa então mudar a nossa atitude para com Deus e para com o nosso semelhante também. Em Salmo 37:11 nos diz: mas os mansos herdarão a terra e se deleitarão na abundância de paz. Deus tem reservado essa grande bênção àqueles que conseguirem ser mansos. Deus tem reservado a eternidade cheia de paz para aqueles que tantos aborrecimentos passaram aqui neste mundo. E nós temos sim exemplos de pessoas, eu citei a Jesus, mas nós temos exemplos de pessoas também que foram humildes, que foram mansas. Nós temos Moisés, que mesmo diante de um povo rebelde diante de Deus, Moisés nunca perdeu a sua mansidão. Pode ser considerado um dos homens mais mansos, né? E também temos Jó, que em face de todo o sofrimento, ele jamais se afastou de Deus. Ele jamais permitiu que o sofrimento o afligisse a ponto de que ele escarnecesse a Deus. E nós, como estamos diante dessas dificuldades que o mundo nos coloca, das provações, que muitas das vezes pessoas são meios pelos quais nós somos provados e tentados a nos irar e a deixarmos de ser mansos. Vamos começar a refletir de que nós precisamos nos aproximar ainda mais de Deus para conseguirmos sobreviver a este mundo que nos oferece muitas provações. E é com Ele, na força dEle e pela unção do Espírito Santo que nós conseguiremos vencer as tentações. Amém? Vamos orar? Querido Senhor Jesus, nós te agradecemos, ó Pai, pela mensagem dessa noite e te pedimos, ó Senhor, sonda os nossos corações e transforma as nossas vidas, ó Pai, para que nós possamos ser moldados segundo o caráter de Deus. Ajuda-nos a sermos mansos e humildes. Ajuda-nos no trato com as pessoas, Senhor, que não possamos nos irar com facilidade, mas que busquemos em comunhão com o Pai a resposta certa, a atitude certa a toda e qualquer situação. Ajuda-nos porque somos fracos e sozinhos não conseguimos. Em nome de Jesus. Amém.